Jogador muito perto de sair do São Paulo para o Internacional. Vamos comentar sobre essa situação e tem mais polêmica envolvendo São Paulo e Palmeiras. O choque é interminável, tá? Vamos falar mais sobre a situação em São Paulo, bolado com o Palmeiras. Tem a Leila Pereira aí dando declaração em relação ao São Paulo. Meu querido, tem o Rodrigo Nestor cortado do Paulista e ele não gostou de ser cortado, não. Vamos comentar sobre isso aí também, meu querido. Isso e muito mais. Se você quer novo no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Todo atrasado, 6h30 da tarde, já de noite aí, e eu tô atrasado aqui, mas vamos embora para as notícias do São Paulo. E agora é oficial, meu querido, André Silva está inscrito no Campeonato Paulista e pode fazer a sua estreia no domingo contra o Novo Horizontino no Morumbi. O próprio São Paulo anunciou aí, ó. Novidade na lista do Paulistão: o atacante André Silva foi inscrito no torneio e está à disposição do técnico Thiago Carpini para o duelo contra o Novo Horizontino no Morumbi pelas quartas de final. O recém-contratado ficou com a vaga de Rodrigo Nestor, que por recomendação do médico cirurgião não vai adiantar o prazo de tratamento e seguirá em transição e aprimorando a forma física após se recuperar de cirurgia no joelho, tá? Então, a gente comentou sobre o Ibali que podia sair, só que a questão do Ibali, cara, que a gente vai perder volantes aí pra seleção. Luiz Gustavo tá machucado, né? O Paulo foi pra seleção brasileira, vai no caso, depois do jogo aí contra o Argentina. O Bobadilla foi convocado para a seleção do Paraguai. Então, cara, mesmo o Ibali sendo um jogador aí muito jovem, não foi não jogou nenhum jogo ainda, mas ele é um volante de origem, né? E a gente vai ter problema com esses volantes aí numa semifinal aí se a gente chegar lá. Outro nome também foi o Nicão, mas acabou ficando e acabou sendo cortado aí o Rodrigo Nestor, tá, rapaziada? O que acontece? O Eduardo De Conto do portal Trivela, ele traz a informação de que o Rodrigo Nestor e as pessoas ali em volta do Rodrigo Nestor não gostou dessa atitude de São Paulo de cortar aí o jogador. Olha só. Rodrigo Nestor foi cortado da lista de inscritos do Paulistão. O clube afirma ter seguido uma recomendação médica ao optar por tirar o meia da relação. O camisa 11 se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, tá? Olha só. Decisão não agradou o entorno de Nestor. A opção por tirar Nestor da lista dos inscritos do Paulistão freia toda a expectativa que existia sobre o seu retorno. O clube o manteve até então na relação porque esperava contar com o meia como reforço ainda durante a disputa do Campeonato Paulista. Conforme apurou o portal Trivela, a retirada de seu nome entre os inscritos não agradou pessoas do entorno do jogador. O entendimento é de que o médico foi muito conservador em sua avaliação sobre a evolução do atleta, tá? Então não é nem o Nestor, né? O entorno aí, né, do Rodrigo Nestor, né? O staff dele aí, os empresários, a família dele, né, possivelmente aí, não gostaram da atitude do São Paulo de ter tirado o Rodrigo Nestor do Paulistão, né? Porque o São Paulo esperava ir contar com ele ainda nesse Paulistão e ele, evidentemente, né, as pessoas ali ao redor do Nestor também tinham essa expectativa de voltar aí nesse Paulistão. Mas, cara, assim, a gente chegou a comentar com vocês aqui, pô, acho muito difícil o Rodrigo Nestor voltar nesse Paulistão ainda, porque eu não sou médico, mano, não entendo nada. Porém, o Rodrigo Nestor, ele começou a trabalhar com bola tem pouco tempo, e é trabalho com bola individualizado, tá? Ele não tá treinando 100% com elenco, sem restrição, normalmente, não. Ele treina com bola, mas com muitas restrições, é um trabalho individual que ele faz, né? Depois que ele fazer isso aí sim, depois que ele vai treinar normalmente com grupo, tem que aprimorar a parte física, e a gente é nas quartas de finais do Paulistão. Pra mim, pelo menos, era muito claro que era bem difícil ele voltar nesse Paulistão. Acabou que ele foi cortado aí para o André Silva ser inscrito, né, meu querido? Mas enfim, daqui a pouco o Nestor se recupera e tá de volta aí, belezinha? Bom, tivemos mais um convocado aí como a gente já imaginava. Só faltava ele, Robert Arboleda, né? Robert Arboleda foi convocado pela seleção do Equador para amistosos da data FIFA. Os equatorianos enfrentam a Guatemala no dia 21 e a Itália no dia 24, meu querido. Tivemos aí Pablo Maia Rafael pro Brasil, Bobadilla, Ferrares, Rames Rodrigues, né? E agora o Arboleda. São 6 no total.
né? Rafael, Arboleda, Ferrarese, Pablo Maia, Bobadilha e Rames. 6 jogadores aí que já foram convocados para a data FIFA. 6 jogadores. Aí o que acontece? É muito difícil falar de desfalque porque a gente não sabe, né? Você pode ter que se classificar primeiro e depois se classificar, a gente tem que saber qual vai ser as datas das semifinais, né? Tem 2 questões: passar e depois saber a data de uma possível semifinal. Mas é bem provável, né, de que esses jogadores estejam em campo por suas seleções na terça-feira, sem ser nessa, na outra, e na quarta-feira, no dia seguinte, já ter semifinal do Paulistão. Se for assim, é bem provável que a maioria deles, né, ou se não todos, podem ficar de fora de uma eventual semifinal do Paulistão. De qualquer forma, o Carpini vai ter problemas para a semifinal, caso o São Paulo chegue até lá. Sempre bom lembrar, né? Vai ter um jogo difícil com o Novo Horizontino, mas se chegar, possivelmente vamos ter problema aí numa eventual semifinal, né? Pode ser um São Paulo e Bragantino, um São Paulo e Santos, um São Paulo e Palmeiras, né? Contra Palmeiras e Santos, ambos é fora de casa, porque ambos têm a campanha melhor que o São Paulo. Se for com o Bragantino, a gente joga na nossa casa aí. Isso, evidentemente, se o São Paulo vencer o Novo Horizontino no tempo normal, né? Porque se o São Paulo empatar com o Novo Horizontino e passar nos pênaltis, e o Bragantino ganhar o seu jogo no tempo normal, ele passa o São Paulo na classificação geral, porque o jogo de mata-mata também conta como vitórias para a classificação geral do Paulistão, entendeu? Então, cara, estamos já aí, cara, perto de ter esse problema aí numa eventual semifinal. Evidentemente que preocupa e preocupa muito essa questão aí, cara. Mas enfim, vamos ver. 6 jogadores convocados. Isso que dá ter uma seleção, meu querido. Isso que dá se ter uma seleção. Não quer ter jogador bom é convocado para a seleção. Tá aí 6 de uma vez, né? Fazer o quê? Complicado. O São Paulo aí certamente vai ser um dos times que mais vai ter jogador convocado. Eu vi não sei quem, cara, semana passada falando que o Flamengo era o time com mais jogador convocado, que era 7, né? Se o Flamengo é o mais convocado, o time com mais convocado 7, o São Paulo é um 2, porque tem 6, né? Então, é uma questão aí pra gente resolver um pouquinho mais pra frente aí, belezinha? Bom, rapaziada, vamos lá. Vamos comentar agora aí sobre o Moreira, meu querido. Olha só, informação aqui do Globoesporte.com. João Moreira tem sido usado na direita. Observa desdobramentos da complicada negociação pela renovação de contrato de Wellington e se coloca como opção para a lateral esquerda, tá? Tá aí informação do Globoesporte.com. Moreira se colocando à disposição para jogar também na lateral esquerda, tá? Se eu não tô enganado, se eu não tô maluco das ideias, eu acho que o Moreira já jogou na lateral esquerda algum jogo no São Paulo, tá? Se eu não tô maluco, e se eu não me engano foi com o Rogério Ceni, tá? Que acho que foi o período ali que o Moreira mais jogou. Depois ele teve muitas lesões, recorrências, tá? E tudo mais que a gente já conhece aí do Moreira. Mas se eu não tô maluco das ideias, o Moreira já jogou de lateral esquerdo no São Paulo, tá? Se você sabe disso aí, meu querido, deixa embaixo nos comentários, depois eu vou até pesquisar sobre isso aqui pra gente falar mais sobre isso. Então tá aí, é uma opção pra você ver, né, cara? Como é que tá a situação do Patrick no São Paulo. O Patrick Lanza jogou da base, tem poucos jogos aí, tem essa questão do Wellington, né, cara? E mesmo assim, pô, lateral esquerda, aí o Wellington deve sair do São Paulo, vamos comentar sobre ele daqui a pouco, mas tá aí, pode até improvisar o Moreira, que é lateral direito, também na esquerda, né? Talvez ele seja improvisado aí na esquerda, pra você ver como tá a situação do Patrick Lanza, como ele não tem prestígio, não tem tanta moral aí para jogar, né, cara? Enfim, Carpini visivelmente não confia muito aí no Patrick Lanza, apesar que a maioria dos jogos que ele jogou, ele foi bem seguro também. Vamos ser justos aí. Na manhã desta quinta-feira, o São Paulo abriu a venda geral de ingressos para o duelo decisivo das quartas de finais do Paulistão. O tricolor terá pela frente o Novo Horizontino neste domingo no Morumbi. A venda dos ingressos para o confronto foi iniciada na terça-feira de maneira escalonada, com prioridade para aqueles que assinam o programa de sócio-torcedor tricolor e proprietários de cadeiras cativas também através do site. O ingresso varia de 60 a 200 reais a inteira. O valor mais caro fica nas cadeiras, no setor especial Oeste Vermelha, com a meia entrada saindo a 100 reais a meia, tá? Já o mais barato é na arquibancada Norte Amarela, que a meia é 30 reais, tá, rapaz? Então tá aí, o São Paulo colocou já o lote de ingressos
para vender na terça-feira aí para quem tem cadeira cativa e para os sócios torcedores, né? Para quem é sócio torcedor, paga seu plano lá tudo meio certinho, bonitinho, eles aí têm direito a comprar, evidentemente, aí o ingresso, né, cara? Com prioridade em relação às outras pessoas. E hoje de manhãzinha, quinta-feira, São Paulo liberou os ingressos para o público geral, tá? Qualquer torcedor aí pode ir lá comprar o ingresso, né? Seja sócio ou não seja sócio aí, né, cara? Enfim, vai estar lotado em Morumbi domingão. Vamos com tudo torcer para ter 50 mil, 60 aí. O fato é que vai lotar. Pelo menos 50 mil é certeza que vai ter, você não tenha dúvidas aí disso. Certo, meu querido? Bom, negócio é o seguinte, vamos começar agora a entrar aí na questão de São Paulo e Palmeiras, rapaziada. Vamos lá. Tem duas declarações que a gente vai comentar, tá? Nós vamos falar sobre o Anderson Barros aí, que é o diretor de futebol do Palmeiras. Olha só. Diretor do Palmeiras declara divergência atual com o São Paulo. Após o presidente da Federação Paulista pregar paz e um acordo entre os clubes, logo após o anúncio do acordo entre TJD, quase que não sai, TJD e São Paulo, o diretor do Palmeiras, Anderson Barros, falou em relação sobre isso. Olha só, abre aspas aí pro Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, meu querido. As instituições são muito maiores do que qualquer um de nós. Hoje, no momento, sim, existe uma divergência, uma discussão. Podem dizer que foi porque o Palmeiras foi buscar o Caio Paulista, mas não, absolutamente não. Até porque só procuraram ouvir um lado, mas não é por isso que as instituições estão acima. E na minha concepção, as disputas precisam ser dentro das 4 linhas. Fecha aspas aí para o Anderson Barros em uma entrevista que ele deu para o Globoesporte.com, né, falando que tem divergência aí, né? Existe uma divergência, existe uma discussão em relação ao São Paulo aí, que é todo esse cenário aí que teve, né, cara, do choque rei polêmico e tudo mais, né? Aí, a Leila Pereira, cara, presidente do Palmeiras, hoje ela participou do programa da Ana Maria Braga. Da Ana Maria Braga. Aí, ela falou o seguinte, abre aspas. Recentemente, aconteceu um fato com o rival da gente e o que esperávamos era um julgamento. O que não pôde acontecer são pedidos falsos de desculpas e abrindo precedentes muito complicados, porque agora você pode xingar e só pagar uma multa e tá tudo bem. Estou falando do jogo contra o São Paulo. Fiquei muito revoltada com o acordo que fizeram. Eu esperava que os dirigentes e os jogadores do São Paulo fossem julgados como o Abel e o Palmeiras sempre é. Fecha. Mentira! Mentira que o Palmeiras também já fez acordo, tá? A hipocrisia das pessoas é um negócio impressionante, tá? É impressionante. Eu trouxe aqui a declaração da Leila, tá? Pra vocês verem aí, né, cara, como a hipocrisia das pessoas é. Quando é no umbigo nosso, a gente não olha. A gente só gosta de olhar o vizinho. Quando é o nosso umbigo, a gente não gosta de olhar, não. Olha só isso aqui, cara. Olha só. É impressionante como as pessoas têm cara de pau, né, de falar um negócio desse aí. Informação, rapaz, aqui do UOL. Cúpula do São Paulo reprova a revolta do Palmeiras por conta do julgamento. As críticas de Leila Pereira e o incômodo de Abel Ferreira foram mal vistos pelo São Paulo. O tricolor entende que o Palmeiras já utilizou esse método de conversão de suspensão em uma multa, o que foi utilizado com os dirigentes e jogadores do São Paulo. Em ocasião, no ano passado, presta atenção aqui, meu querido, o Palmeiras transformou uma suspensão de 2 jogos do Abel em R$16 mil de multa, pelo técnico ter chutado o microfone. A primeira tá aí, tá? O Abel chutou o microfone no ano passado lá, uma das 1 milhão de vezes que ele chutou, né? Ele iria pegar aí 2 jogos de suspensão. O que o Palmeiras fez? Foi lá e converter esses 2 jogos de suspensão em uma multa de R$16 mil, tá? Primeiro ponto é esse, aí. Outro caso foi com o auxiliar João Martins, que recebeu R$32 mil de multa para não ficar. Também 2 jogos de suspensão. Recebeu não, pagou, né? O UOL botou que recebeu, mas no caso pagou, né? Teve que pagar. Aí ele ia ficar 2 jogos de suspensão, o auxiliar João Martins também 2 jogos e pagou uma multa aí de R$32 mil. E aí, senhora Leila Pereira? E aí? Como é que faz?
Ah, é culpa os jogadores do São Paulo, os dirigentes têm que ser punidos e julgados como o Palmeiras sempre é. Aonde que o Palmeiras sempre é, cara? Já fizeram 2 acordos aqui, ó, que a gente já até comentou com vocês. 2 do ano passado aí. Pagou 32 mil por João Martins no ser suspenso por 2 jogos e 16 mil pro Abel também no ser suspenso. A hipocrisia das pessoas é impressionante. Inclusive, a gente fala muito do Palmeiras, né, e trouxe a declaração da Leila aí, mas a mídia, a imprensa, todo mundo, é que é um absurdo, o São Paulo se deu bem com isso, que não sei o que, é um escândalo fazer um acordo desse, todo mundo tinha que ser punido, trocaram isso por dinheiro. Rapaziada, esse método aí de pagar multa para converter em uma possível punição, isso sempre aconteceu. Acabamos de mostrar aqui 2 exemplos do Palmeiras, por exemplo. 2 exemplos do Palmeiras, no caso aí, né? Isso sempre aconteceu, cara. Isso não é algo novo. Parece que é algo novo. Caramba, eles iam ser julgados, punidos e do nada aí inventaram que eles vão pagar multa e ficar impune. Não, sempre existiu isso, cara. Você pode questionar se tá certo ou se tá errado, mas sempre existiu. E acabamos de trazer aqui a declaração da Leila, em que mostra a hipocrisia dela, né? Sendo que ela, né, a diretoria do Palmeiras, ela que é a presidente, né, filha, a mais alta ali do cargo do Palmeiras, é a presidente, que é ela, e o Palmeiras aí pagou 2 multas pro Abel e pro auxiliar dele não serem punidos. E aí, Leila Pereira, cara, isso aí você não fala, né? Eu não vi ela em nenhuma entrevista, em nenhum portal, em nenhuma TV, falando que foi vergonhoso o acordo que o Palmeiras fez pro Abel Ferreira e pro João Martins. É uma hipocrisia, assim, inacreditável, cara. Inacreditável. E até a mídia, mesmo a imprensa, os programas esportivos também não viam essa revolta inteira quando o Palmeiras fez o acordo pro Abel e pro João Martins. Aí quando foi pro São Paulo agora, tá todo mundo aí fazendo escárnio, que é um absurdo, coitadinho do Palmeiras, o São Paulo que é o malvado, que se deu bem. É um negócio inacreditável, rapaziada. É inacreditável um negócio desse, bicho. É simplesmente e revoltante você ver a imprensa aí. Isso é algo que sempre aconteceu. Você pode questionar se está certo, se está errado, irmão. Você pode falar o que você quiser. Mas sempre aconteceu. E esse acordo que o São Paulo fez com o TJD de São Paulo é só mais um dos milhões que já teve. Tá? Dos milhões que já teve. O próprio São Paulo também já fez acordo assim para jogador não pegar suspensão. Como o Palmeiras já fez, Corinthians já fez. Todo mundo já fez. Tá? Se quiser eu posso fazer uma lista aqui, posso fazer uma pesquisa aqui, trazer uma lista aqui de tantas vezes que teve aí que ter ser punido um técnico, ou um dirigente, ou um jogador, e depois ele foi convertido em multa. Aí agora com o São Paulo todo mundo quer fazer showzinho, quer fazer aí tempestade de copo d'água como se fosse algo novo, sendo que sempre existiu, né? Te contar o negócio, cara, são um bando de hipócrita, isso que vocês são, tá? Hipocrisia aí, quando é com vocês é legal, mas quando é com os outros é vergonhoso, né? Parabéns aí pra vocês todos. Agora, vamos falar sobre o mercado da bola e sobre o Wellington, tá? O Wellington aí. Informação aqui do Gabriel Sá, rapaziada. Cenário atual do Wellington. A situação do Wellington hoje no São Paulo é de saída. O clube não pretende igualar as pedidas do staff do jogador para uma renovação contratual. Clubes seguem sondando o jogador, mas o Internacional é um forte candidato para assinar um pré-contrato com o jogador, tá? Informação aí do Gabriel Sá. O cenário hoje é de saída do Wellington do São Paulo. O André Hernan trouxe informação hoje de manhã no canal dele, também nesse cenário. O cenário hoje atual é de saída, tem alguns clubes interessados, o próprio Inter, o Botafogo também já demonstrou interesse no jogador. E cara, assim, eu acho ele bom jogador, né? Eu acho que tinha que renovar com ele. Mas, assim, se o cara tá pedindo um salário que o São Paulo vê que não vale a pena, ou que extrapola o limite do São Paulo não tem que renovar, né? Não tem que renovar, não tem, irmão. Bota pra treinar afastado, deixa no banco de reservas aí até o final do ano. Nem sei se hoje em dia pode mais afastar jogador assim, né? Porque eu acho que nem pode mais, entendeu? Mas, enfim, o que não pode é o cara ficar jogando como titular aí até o fim do contrato dele sem renovar. Isso não pode. Ficar dando aí palco pro jogador, deixando o cara jogar como titular no São Paulo. Aí o cara joga bem, um clube lá da cara do chapéu vê ele jogar, vem, caramba, o Wellington lá, pô, bom jogador, que não sei o que. Aí o clube vem assinando um pré-contrato com o jogador e o São Paulo fica chupando o dedo, né? Você fica dando aí vitrine pro jogador. A palavra dá vitrine pro jogador, dá exposição pro jogador, senão o cara vai sair. Então, é isso, o São Paulo tem que bater o martelo logo.
O Wellington aqui a proposta, vai aceitar? Opa, maravilha. Não quer? Então beleza, São Paulo deixa ele no banco aí, deixa ele treinando normalmente com o grupo, né? Porque como eu falei, eu acho que nem pode afastar o jogador hoje em dia mais, como já fizeram antigamente, né? Mas deixa ele no banco aí, treina normalmente, quando acabar o contrato dele, ele vai embora. Mas Gabriel, tu falou que tinha que renovar com ele, que ele é bom jogador. Sim, acho ele bom jogador, na minha opinião ele é bom jogador, né? Tem gente que acha ele horroroso, acha ele ruim, que ele tem que ir embora, respeita a opinião, tá? Mas não vem querer mudar a opinião dos outros não, porque tem gente que é assim, né? Tem gente que é assim, quer mudar a opinião dos outros. Eu acho bom jogador, acho bom lateral, mas se passar do limite do São Paulo, não tem que renovar, ponto, acabou. Ele não é um Caleri, ele não tem importância do Caleri, ele não tem importância do Lucas, ele não tem importância do Arboleda, ele não tem importância do Pablo Maia, né? Ele não é um dos principais jogadores do São Paulo. Se fosse um dos principais, como esse que eu citei, você poderia, se esforçar um pouco mais para acertar a inovação do jogador. Mas não é o caso do Hélio. Eu acho ele bom jogador, acho que ele pode evoluir, eu acho que ele tem talento e potencial para ser um ótimo lateral no futuro, né? Minha opinião, se você discorda, irmão, o problema é seu e tá tudo certo, pode comentar aí embaixo, a gente respeita a opinião de todo mundo. Aqui ninguém quer mudar a opinião de ninguém porque é um canal democrático. Tem gente do outro lado aí que eu acho que quer mudar a opinião dos outros, mas aqui não funciona dessa forma, aí não. É isso, rapaziada. O cenário hoje é esse, de saída, né? A tendência é que ele vá para o Internacional. A gente está comentando, né, algumas fontes lá do Sul já estão trazendo que o Inter já está até perto aí, né, de acertar um pré-contrato com o jogador. Apesar que não pode, hein? Né? Isso é aliciamento, pode dar problema da justiça para o Internacional. Você só pode começar a conversar com o jogador para um pré-contrato, né, cara, no meio do ano, quando ele já puder assinar esse pré-contrato. Antes não pode, né? É aliciamento. Você pode até problema pro Inter, caso realmente seja verdade de que ele já tenha aí um acordo encaminhado com o Inter, coisas que vêm lá do Sul. É as informações que vêm lá do Sul, né? Mas enfim, rapaz, é isso. O Wellington deve mesmo deixar o São Paulo, a não ser que aconteça um reviravolta maluca aí e ele fique. Mas vamos ver o que vai acontecer. O cenário hoje é de saída e o favorito é o Inter, belezinha? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.